Pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre a bula Quo Primum Tempore, que traduzindo significa desde o primeiro momento. É uma constituição apostólica em forma de bula pontifícia emitida por São Pio V no dia 14 de julho de 1570. É um texto muito importante e costuma ir anexada ao missal romano de 1575, ou chamado missal tridentino. Então eu queria fazer com vocês uma pequena análise do texto, porque em torno a essa bula acontece uma série de entendimentos que nem sempre combina com o espírito do próprio texto e com a letra do próprio texto também. Então é um documento relativamente longo, mas nós vamos lendo algumas partes e deixando outras, mas vocês encontram esse texto facilmente na internet, tá? Inclusive traduzido. O Papa começa assim: desde que fomos elevados ao ápice da hierarquia apostólica, de bom grado aplicamos nosso zelo e nossas forças e dirigimos todos os nossos pensamentos no sentido de conservar na sua pureza tudo que diz respeito ao culto da Igreja, o que nos esforçamos por preparar e, com a ajuda de Deus, realizar com todo o cuidado possível. Então, o zelo do Papa. 2. Ora, entre outros decretos do Santo Concílio de Trento, cabia-nos estabelecer a edição e correção dos livros santos, catecismo, missal e breviário. 3. Com a graça de Deus já foi publicado o catecismo destinado à instrução do povo e corrigido o breviário, para que se tributem a Deus os devidos louvores. Outro sim, para que ao breviário correspondesse o missal, como é justo e conveniente, já que é soberanamente oportuno que na Igreja de Deus haja uma só maneira de salmodiar e um só rito para celebrar a missa, parecia-nos necessário providenciar o mais cedo possível o restante dessa tarefa, ou seja, a edição do missal. Vejam só que o Papa São Pio V está dizendo algo semelhante ao que disse o Papa Francisco há pouco tempo, né? É conveniente, é soberanamente oportuno que na Igreja haja um só rito para celebrar a missa. Então, aquela questão da forma ordinária, forma extraordinária no único rito romano, parece que não é exatamente o ideal. É verdade, o missal romano de 1570 passou por várias reformas, como eu provei na aula anterior, mas é sempre o mesmo missal com as suas reformas. Agora, que o rito romano tenha duas maneiras de celebrar, parece que esse não é o espírito do rito romano, tá certo? Então, eu não sei por quantas reformas mais vai passar a liturgia na Igreja Católica. Talvez volte, e eu desejaria que parte da missa, especialmente a parte eucarística, fosse celebrada ad orientem, desejo, e muitos desejam na Igreja que seja, especialmente a parte do cânon da missa recitada em latim, maravilha. Talvez são essas as reformas que nós precisaríamos fazer para chegar a uma continuidade maior com o missal de 1570 e a continuidade com os papas que reformaram o missal, como eu citei na aula anterior. Mas duas maneiras de celebrar a missa no mesmo rito romano não parece ser nem o espírito da bula Quo Primum Tempore, como nós acabamos de ler. 4. Para tanto julgamos dever confiar este trabalho a uma comissão de homens eruditos. Estes começaram por cotejar cuidadosamente todos os textos com os antigos da nossa Biblioteca Vaticana e com outros, quer corrigidos, quer sem alteração, que foram requisitados de toda parte. Depois, tendo consultado os escritos dos antigos e de autores aprovados que nos deixaram documentos relativos à organização destes mesmos ritos, eles restituíram o missal propriamente dito à norma e ao rito dos santos padres. Cada reforma litúrgica tem essa preocupação, formar uma comissão. E às vezes o pessoal fala, mas essa missa nova é uma missa de escritório. Bom, a antiga também. Era preciso, então,
convidar homens eruditos, como o Papa diz aqui, para cotejar cuidadosamente os textos, comparar com os textos antigos, que foi o que aconteceu também na reforma litúrgica digamos assim, movida pelo Concílio Vaticano II através da Constituição Sacrosanctum Concilium. Quer dizer que era preciso formar uma comissão com homens eruditos que cotejassem os textos e que combinassem com os nossos santos padres. Como já ficou claro em aulas anteriores, que a nossa oração eucarística número 2 é o que mais se parece com o que nós temos na Constituição, na Traditio Hippolyte, né, que é do século III, IV. Então nós temos aí e tantos outros exemplos que são profundamente patrísticos, né? 5. Esse missal assim previsto e corrigido, nós, após madura reflexão, mandamos que seja impresso e publicado em Roma, a fim de que todos possam tirar os frutos dessa disposição e do trabalho empreendido, de tal sorte que os padres saibam de que preces devem servir-se e quais os ritos, quais as cerimônias que devem observar doravante na celebração das missas. Então, isso faz com que se evite os abusos. Número 6. E a fim de que todos e em todos os lugares adotem e observem as tradições da Santa Igreja Romana, mãe e mestra de todas as igrejas, decretamos e ordenamos que a missa, no futuro e para sempre, não seja cantada nem rezada de modo diferente do que esta, conforme o missal publicado por nós. Em todas as igrejas, nas igrejas patriarcais, catedrais, colegiais, paroquiais, quer circulares, quer regulares de qualquer ordem, ou mosteiro que seja de homens ou de mulheres, inclusive os das ordens militares, igualmente nas igrejas ou capelas, etc., etc. Quer dizer, é para toda a Igreja Católica. O que o Papa Pio V está fazendo é semelhante também a que o Papa Francisco tem procurado feito, colocando, olha, essa missa para todos. Agora, alguma exceção pode ser feita sim, e o Papa São Pio V também vai colocar as missas que já têm mais de 200 anos em liberdade na vida da igreja. Bom, então depois de falar tudo isso, ainda no número 6, o Papa São Pio V diz assim, essa missa aqui se reza, a não ser que, por uma instituição aprovada desde a origem pela Sé Apostólica, ou então em virtude de um costume, a celebração destas missas nessas mesmas igrejas tenham um uso ininterrupto superior a 200 anos. Isso já ficou claro, não é verdade? A estas igrejas nós, de maneira nenhuma, suprimimos nem a referida instituição, nem seu costume de celebrar a missa. Mas se este missal que acabamos de editar lhes agrada mais com o consentimento do bispo ou do prelado, viram só? O consentimento do bispo local, como também o Papa Francisco fez há pouco tempo, concedemos-lhe a permissão, não obstante qualquer disposições em contrário, de poder celebrar a missa segundo este missal, né? E também, hoje em dia, mesmo com a única forma do rito romano, como disse o Papa Francisco, na Traditionis Custodes, o bispo diocesano pode autorizar a celebração da chamada missa tridentina, né? Então, acho que a gente não está tão longe das disposições de 1570 e as disposições atuais, né? Com isso, não quero julgar costumes anteriores, eu só estou fazendo comparações e lendo diretamente o texto aqui com vocês. Sei que esse vídeo pode ter muitíssimos comentários contra ou a favor, mas enfim, eu estou lendo o texto diretamente. Eu disse que ia ler um pedaço, acaba que eu estou lendo todo praticamente, né? 7. Quanto a todas as outras sobreditas igrejas, por nossa presente Constituição, que será válida para sempre, nós decretamos e ordenamos, sob pena de nossa indignação, que o uso de seus missais próprios seja supresso e sejam eles radical e totalmente rejeitados, e quanto ao nosso missal presente, recentemente publicado, nada jamais lhe deveria ser acrescentado, nem supresso, nem modificado. Ordenamos a todos e a cada um dos patriarcas, administradores, etc., etc., em nome da santa obediência, rigorosamente prescrevemos que todas as outras práticas, todos os outros ritos, sem exceção de outros missais,
por mais antigos que sejam, observados por costume até o presente, sejam por eles absolutamente abandonados para o futuro e totalmente rejeitados. Cantem ou rezem a missa segundo o rito, o modo e a norma por nós indicados no presente missal, e na celebração da missa não tenham a audácia de acrescentar outras cerimônias, nem de recitar outras orações, senão a que estão contidas neste missal. Bom, se alguém acusar o Papa Francisco de ditador, eu não sei do que acusarão o Papa São Pio V, né? Porque as palavras são fortíssimas para usar somente o missal dele, que ele está editando agora. E aí, para entender melhor isso que eu estou falando e essa contextualização, eu acho que é interessante que a pessoa que está caindo diretamente nessa aula assista todas as outras aulas de liturgia da missa que eu dei aqui já nesse canal. Essa é apenas a continuidade de uma série de aulas que vai entender muito melhor a lógica do que eu estou explicando aqui. Porque realmente, só entendendo a história da liturgia, a gente entende também os conflitos e as concordâncias nesse tema tão sensível para nós, porque aí toca a nossa fé católica. Na liturgia da missa nós celebramos, nós rezamos a fé. Por isso nós somos tão sensíveis nesses temas litúrgicos. Muito bem, 8. Além disso, em virtude de nossa autoridade apostólica, pelo teor da presente bula, concedemos e damos o indulto seguinte, que doravante, para cantar ou rezar a missa em qualquer igreja, se possa sem restrição seguir este missal, com permissão e poder de usá-lo livre e licitamente, sem nenhum escrúpulo de consciência e sem que se possa incorrer em nenhuma pena, sentença e censura, e isto para sempre. Número 9. Número 9, da mesma forma, decretamos e declaramos que os prelados, e aí vai dizer um montão de gente, né? Não sejam obrigados a celebrar a missa de outro modo daquele que por nós foi ordenado. Número 10. Não obstante todas as decisões e costumes contrários anteriores de qualquer espécie e diversos documentos, concílios, ainda que autorizado por uma prescrição bastante longe e imemorial, mas que somente remonte a mais de 200 anos. A questão dos 200 anos muito presente no texto, de tal maneira que uma coisa continua tendo carta de cidadania na Igreja Católica, no caso da liturgia, se tem mais de 200 anos. Menos de 200 anos, fora. Número 11. Queremos e pela mesma autoridade decretamos que depois da publicação de nossa presente Constituição e deste missal, todos os padres sejam obrigados a cantar ou celebrar a missa de acordo com ele. Os que estão na Cúria Romana após 1 mês, os que habitam aquém dos Alpes dentro de 3 meses e os que habitam além das montanhas após 6 meses, ou assim que encontre este missal à venda. Quer dizer, é muito específico o Papa nessa bula, né? Então, analisem bem as coisas e vamos procurar ter a sensatez da catolicidade em todos os momentos, tá bom? Número 12. E para que em todos os lugares da terra este missal seja conservado sem corrupção e isento de incorreções e erros por nossa autoridade apostólica em virtude das presentes, proibimos a todos os impressores domiciliados nos lugares submetidos, direto ou indiretamente à nossa autoridade e à Santa Igreja Romana, sob pena de confiscação dos livros e de uma multa de 200 ducados de ouro pagáveis à Câmara Apostólica, bem como aos outros domiciliados em qualquer outro lugar do mundo, sob pena de excomunhão ipso facto, ou seja, automática, e de outras penas a nosso alvitre, se arroguem por temerária audácia o direito de imprimir, oferecer ou aceitar essa missa de qualquer maneira sem nossa permissão ou sem uma licença especial de um comissário apostólico. Bom, como vocês podem observar, o texto está em função de manter a letra do missal romano, né? 13. E como seria difícil transmitir a presente bula a todos os lugares do mundo cristão e levá-la imediatamente ao conhecimento de todos, ele não tinha internet, né? Ordenamos que, segundo o costume, ela seja publicada e afixada às portas da Basílica, e aí começa uma série de normas para que todos possam conhecer, com o passar do tempo, né, a bula que ele agora está publicando.
Número 14. Assim, portanto, que a ninguém absolutamente seja permitido infringir ou por temerária audácia se opor à presente disposição de nossa permissão, estatuto, ordenação, mandato, preceito, concessão, indulto, declaração, vontade, decreto e proibição. Está claríssimo, né? O que o Papa está querendo. Então, ninguém ouse mexer nesse missal. Se alguém, contudo, tiver a audácia de atentar contra estas disposições, saiba que incorrerá na indignação de Deus Todo-Poderoso e de seus santos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo. E principalmente esse número 14 é onde mais o pessoal se fixa para dizer que não se deveria fazer uma reforma litúrgica. Ora, e aí colocam toda a culpa no Concílio Vaticano II e no Papa Paulo VI com o seu missal de 1970. No entanto, eu mostrei para vocês, historicamente, que não foi o Concílio Vaticano II, ou não foi só o Concílio Vaticano II que já fez mudanças no missal de Pio V, mas também o Papa Clemente VIII em 1604, o Papa Urbano VIII em 1634, as mudanças de 1920 sobre a influência do Papa São Pio X e depois as mudanças poucas que o Papa Pio XII também fez no missal. Quer dizer, acho que vocês estão vendo o rigor da bula, né? Então vocês vão me dizer que Clemente VIII, Urbano VIII, São Pio X, Pio XII e o Papa Paulo VI, São Paulo VI, todos caíram na indignação de Deus Todo-Poderoso e de seus bem-aventurados Pedro e Paulo? Eu acho que, pessoal, é um absurdo afirmá-lo, não é verdade? Quer dizer, a lógica das reformas dentro do missal não pode ser feita por mim, um simples sacerdote. Não pode ser pelo alvitre do bispo na sua diocese, mas o Papa pode fazer. De fato, Clemente VIII fez e São Pio X também fez. Mesmo que São Pio V tenha dito não é para ninguém ficar mexendo. Mas quem está falando aqui não é qualquer pessoa, é o Papa. Mas o Papa na Igreja Católica é uma instituição, não é uma pessoa, simplesmente. É uma instituição, é o sucessor do apóstolo Pedro. Então, qualquer sucessor do apóstolo Pedro tem as chaves para abrir e fechar. Portanto, quando o Papa mexe no missal, ele não está contradizendo o seu antecessor, ele está simplesmente sendo Papa. Vamos supor, se Pio V tivesse vivido um pouquinho mais e ele mesmo tivesse mexido no missal, então a gente não poderia dizer que o próprio Pio V caiu na indignação de Deus Todo-Poderoso e na de seus bem-aventurados Pedro e Paulo, porque ele mexeu no missal. Ora, se foi ele que fez a Constituição. Então, uma Constituição não dogmática feita por um Papa, então quer dizer que o Papa pode mexer na disciplina da Igreja. Além do mais, já o Concílio de Trento tinha estabelecido que a Igreja pode mudar qualquer coisa na dispensação, na maneira de celebrar o sacramento, só não pode mexer na essência dos sacramentos. Então, por exemplo, qualquer Papa pode mexer na maneira de celebrar a missa, mas ele não pode trocar o pão de trigo e o vinho de uva e nem as palavras da consagração. Isso é essencial, isso não pode mudar. Mas o que está ao redor? Quer tirar o ato penitencial da missa? Pode. Não é muito tradicional, digamos assim, mas pode. Entenderam? Mas o essencial não pode. Então, quer modificar um pouquinho alguns oremos da missa, algumas orações coleta? Pode. Entendeu? Quer colocar o abraço da paz no início do ofertório? Pode. Entenderam? Então, são coisas assim que a gente tem que entender que é o Papa, não é Pio V que está mudando. Não é Paulo VI, é o Papa cujo nome é Paulo VI, em algum momento da história, cujo nome é Pio V, em outro momento da história. É essa lógica católica que nós temos que pegar. Entenderam? Agora, eu como simples sacerdote, na minha paróquia, não vou ficar mudando a missa, né? Porque, enfim, isso é uma tradição de 2000 anos, né?
que passou por uma evolução, já está fixada. No tempo em que não estava fixado dessa maneira, tudo bem, eu podia até mudar. Quer dizer, se eu vivesse, se eu tivesse vivido naquele tempo, né? Mas como eu não vivi, eu vivo num tempo em que já está fixada a fórmula, já estão fixadas as fórmulas da missa num texto, num livro chamado Missal. Eu vou seguir, eu vou obedecer às normas da igreja. Mas quem pode mudar isso aqui? A Sé Apostólica, o Santo Padre, o Papa, né? Então é preciso ter essa mente católica para não ficar depois com ideias meio cismáticas com relação a esses assuntos que mantêm também a unidade na igreja. Outra coisa são as concessões, né? O Papa pode fazer concessão, sei lá, tá bom, no mundo leflevianos, vamos conceder que eles continuem celebrando a missa segundo o missal de 1962, né? Algum grupo ou outro, pelo seu amor à liturgia daquele missal, vamos deixar ok, né? Tudo bem, pode continuar celebrando. Além do mais, essas disposições são muito mais benévolas nesse sentido do que a que o Papa Pio V está fazendo com outros ritos. Se bem é verdade também que a missa do missal de 1570 tem muito mais tempo do que 200 anos. Então, a carta de cidadania daquela missa é muito, muito maior do que uma liturgia que tenha 201 anos, 250, né? Tá bom? Então, eu acho que é a questão da gente calibrar aqui as diversas forças, né, para ter uma mente genuinamente católica em tudo isso.